Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Quinta. E como vocês podem observar, hoje o nosso Papo de Quinta está em um formato diferente, em formato remoto. E sabe o porquê disso? Porque nós não poderíamos deixar de aproveitar a oportunidade de conversar com o nosso convidado, que veio trazer a sua história para que todos vocês possam tomar conhecimento. A história da trajetória de um milagre. E para isso, nós temos hoje o Plauto, que é da cidade de Pontal, que hoje desenvolve algumas atividades que vocês tomarão ciência no decorrer do episódio. Plauto, seja muito bem-vindo ao Papo de Quinta. Olá, muito obrigado. Primeiramente, boa tarde. Primeiramente, quero dizer que é uma satisfação e honra poder participar desse podcast, desse programa maravilhoso, a qual eu tive a oportunidade de conhecer e hoje estou aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha história de vida. Plauto, quando começou o desafio na sua vida? Olha, o desafio, né, começou na data do dia 14 de agosto de 1991, exatamente meio-dia, né? Foi onde que Deus deu a oportunidade para que eu pudesse estar aqui nessa terra, para trazer, né? Quando eu tivesse aí uma formalidade maior, que eu crescesse e tal, para falar do amor de Deus. E uma das dificuldades que eu passei na vida, desde as primeiras horas e minutos do meu nascimento, foi uma colocação de uma válvula na cabeça, onde que eu tive a mielomeningocele, a hidrocefalia, que é água na cabeça, a mielomeningocele, que é uma malformação na coluna, e também, junto ao todo, eu tive paralisia infantil, que é onde resultou que eu ficasse numa cadeira de roda, mas também, segundo a medicina, eu não ia falar, eu não ia conversar, eu não ia ter a vida que eu tenho hoje. E quando você nasceu, os médicos, além de darem, né, esse diagnóstico que você não falaria, que você não se expressaria, eles chegaram a dar alguma estimativa de vida para sua mãe? Olha, exatamente é assim. Geralmente, segundo as estatísticas, né, os procedimentos, e o que eles também acreditam que é 6 meses de vida, no máximo aí a 5, 6 anos. A pessoa pode viver mais tempo, só que é como eu disse lá atrás, um pouquinho antes, que eu não falaria, eu não ia ter as habilidades que eu tenho hoje. Então, assim, uma das primeiras palavras, né, que eu ouvi, vamos se dizer assim, se tem fé, amém. Se não tem fé, ele vai viver até no dia que Deus quiser, só que, porém, a gente não garante a vida dele. E dia a dia, certamente a sua mãe, com os cuidados ali com o bebezinho, procurando todos os recursos, ela foi se surpreendendo com o seu desenvolvimento, até você começar a entender tudo o que se passava, né? Sim, como eu disse, foi das primeiras horas a primeiras cirurgias, depois foi aí eu passando por mais cirurgias, infelizmente, em algumas situações ela não pôde acompanhar, mas ela ficava ali, às vezes lá fora, no hospital, esperando notícia, a medicina dá alguma notícia, os enfermeiros dão alguma notícia em relação o meu quadro de vida, né? Porque abrir a cabeça, abrir a coluna, assim, para muitos vamos pensar assim, morreu, né? Não tem nenhuma expectativa de vida, não tem nenhuma esperança humanamente falando. E isso é uma coisa também, né?
espiritual, uma coisa assim que é Deus totalmente nas nossas vidas. E com tudo isso, ela foi buscar, primeiramente, força em Deus e também enfrentando as outras dificuldades que ela teve com as minhas irmãs e tal, que no dia a dia ela enfrentou muitas coisas, que minha irmã sofreu na época várias queimaduras e em várias partes do corpo, mas ela ao mesmo tempo estava ali comigo, né, no hospital, no tempo dela, porque ela não podia ficar totalmente muito tempo ali, porque tinha que vir embora, né? Só era o horário de visita. E ela foi buscando, e graças a Deus eu fui fazendo a cirurgia e ao mesmo tempo se recuperando, tendo aquela recuperação além da medicina que a medicina acreditava. E nessa época, na sua infância, então morava você, a sua mãe, as suas irmãs, tinha uma figura paterna, tinha mais alguém no núcleo familiar ou eram só vocês? Assim, depois que o meu pai, que ele conheceu minha mãe, ele, assim, ficava eu, minha irmã mais velha e minha mãe, só. Aí minha outra irmã já morava com a minha avó, então era só 3 pessoas ali, na casa, né. E fora outros problemas que ela já teve no antepassado, mas depois que eu só posso, assim, te informar o que a gente, depois que eu nasci, depois que também informações que eu fui buscando, e que a minha irmã tinha queimado tal, e a gente foi passando. Minha mãe passou aquela situação no hospital comigo e também ao mesmo tempo cuidando da minha irmã, porque foi uma cirurgia, foi uma recuperação muito dolorosa para ela também. Ô, Cláudio, em que idade, em que época da sua vida você se recorda de ter tido assim aquele estalo que além da medicina você tinha um propósito, você tinha e tem uma força, que existe um Deus e que você falou não, eu vou seguir adiante porque Deus está comigo e eu sou capaz. Olha, com tudo isso que eu comecei assim já a entender, né, os desígnios de Deus, a capacidade de vida também, convivência com familiares, tudo, foi a partir dos 4 anos de idade, que eu, né, sempre cantava na igreja, meu pai me levava para a igreja, e assim, eu sempre tinha uma oportunidade de estar louvando a Deus, de estar assim, dando uma palavra, e falava para as pessoas não desistir, e com 6 anos de idade, aí eu fiquei até os 5 anos nessa é, fase de estar aprendendo aquelas coisas espiritual. Aí, com 6 anos de idade, perdi meu pai, e depois, com 7 anos, eu saí da igreja, fiquei assim totalmente com depressão, né? Com tudo que eu já passei totalmente lá atrás, é, veio uma voz na minha cabeça falando que eu não tinha valor, mas ao mesmo tempo aquela luta era espiritual, tanto com as coisas boas, tanto com as coisas, as forças, como se diz, o inimigo, né, as forças malignas me atentando, falando que eu não tinha valor, e com 6 anos de idade eu já tinha passado isso, e com 18 anos eu tive um reencontro com Deus, né, novamente, e inclusive foi até no hospital novamente, porque eu passei por uma situação muito complicada, feridas. Teve pessoas que falavam para mim, falavam para minha família, ó, ele não vai sobreviver, ele já está passando por isso de novo. Foi um pesadelo para a família, e onde que eu perdi até ossos e tecidos da perna também. Na sua época escolar, como foi? Você frequentou a escola regular? Você sofreu preconceito, bullying? Como que foi essa fase da sua vida? Olha, quando eu tinha recuperado das cirurgias, né, aí minha mãe me matriculou numa escola, numa associação de alunos, de pais e amigos dos excepcionais daqui da cidade, que é a APAE,
E ali eu comecei a passar por fonoaudióloga, por psicóloga, na época também pela psiquiatra, é, fisioterapeuta. Na época ainda não tinha aquela ocupação terapeuta ocupacional, né? Mas assim, acredito que a psiquiatra, psicólogo também me ajudou muito a eu encarar os problemas que eu tenho hoje, né? Assim, que futuramente eu ia passar por muita coisa, e ali eu fiquei até os meus 14 anos. Com tudo isso, eu fui para a escola com 8 anos de idade, eu fiquei dos 7 até o meu 14 anos na APAE, mas ali com 8 anos eu já fui para a escola, né? Fui até um pouquinho atrasado, mas graças a Deus eu consegui alcançar um patamar maior. E aí eu terminei meus estudos, né? Só que durante essa caminhada toda que eu tive, pelo que eu me lembre, fora os apagões que eu tinha, crise, desmaiava na escola, passava mal, os professores nunca me forçavam a fazer lições, assim, sempre uma provinha ali, uma coisa, uma redação aqui, outra ali, mas para estar ajudando, né, na minha caminhada escolar. E sim, sofri muito preconceito, pessoas zombavam de mim, por eu ter como se diz, por eu ser muito esperto, né, apesar da minha deficiência, apesar dos quadros que eu tive, o grau de aprendizado foi muito maior do que o deles, né, até brinco aqui, será que eu tenho autismo? E eu nunca fui atrás de saber disso aí, porque assim, eu tinha um grau de aprendizado muito mais do que uma pessoa mais velha do que eu já sabia escrever, outras coisas, porque quando a gente começa a escrever, primeiramente a gente sabe o nome ou alguma coisinha, mas eu não, já começava a escrever, fazer conta, e com tudo isso, graças a Deus, terminei meus estudos, mas aí, infelizmente, pessoas já começou a zombar de mim, rir de mim, porque eu uso fralda até hoje, às vezes eu não tenho aquela segurança de questão urinária, né, higiene, às vezes assim, tipo, ficava vazando por conta da fralda, e eu ficava se sentindo um lixo na época com tudo isso. E como você falou, realmente a terapia, né, com psicólogo, com psicóloga também, no caso, né, com um profissional de psicologia, resumindo, ajuda muito a nos fortalecer para a gente lidar com essas situações que em nenhum momento a gente fala que é fácil, né? Eu costumo Verdade. dizer que são situações desafiadoras. Todo mundo tem situações desafiadoras, mas você teve e tem algumas bem singulares, que não são comuns e por isso você hoje é uma inspiração, é um exemplo. Você contou que aos 18 anos você teve um reencontro com Deus. Sem querer invadir a privacidade, a intimidade da sua fé, você poderia, de forma resumida, nos contar como foi esse reencontro? Olha, eu me lembro que em 2009 eu passei por uma situação de uma ferida que chama úlcera de decúbito. Hoje é conhecido como escara por pressão, úlcera por pressão. E, e assim, com todo o tempo, ela foi comendo, né, tipo assim, as minhas pernas, assim, as partes onde que a gente senta, tal, e foi criando buraco, foi apodrecendo, e com tudo ali, com a força de Deus, da minha mãe, a minha também, porque eu não tenho força a não ser aquela força de Deus na minha vida, né? Porque às vezes assim, a gente tem assim, um pouco de coragem para encarar os problemas que a gente tem, que a gente enfrenta no dia a dia. Só que, com tudo aquilo, eu fui passando por muita dificuldade de respirar, tive crise convulsiva, tinha alta, eles não queriam mexer muito tempo, com tudo isso perdurou 9 anos, né, até 2018. Foi depois que eu fui encaminhado para um certo hospital. Chegando lá, os médicos falaram: olha, se você tiver fé em Deus, se sua mãe tiver fé em Deus também, você vai sair dessa. Você vai se recuperar. E eu já começava a desmaiar, não comia mais,
eu cheguei a pesar, vamos por aí, uns 27 quilos, até menos, né? Tive infecção de urina já constante, que eu já tinha desde pequeno, mas eu voltei a ter com mais frequências. Então, assim, eu passei, assim, no Vale da Sombra da Morte, né? Eu morri, mas ao mesmo tempo naquela coma ali por si mesmo, vamos se dizer assim, né? Eu tive um reencontro com Deus. Eu escutei uma voz e ao mesmo tempo um homem de branco falando comigo. Hoje você vai ser assim, assim, eu vou fazer você passar por isso. Você vai escrever muitas coisas para muita gente não desanimar da vida, porque problemas todo mundo vai enfrentar, mas eu quero que você fale para as pessoas que eu estou em busca de pessoas que enfrentam problema, mas de forma de gratidão, porque problemas todo mundo tem, você tem, o único que não teve, até eu tive problema, essa voz falou para mim, mas eu não desisti e eu morri por você, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, com tudo isso, Deus, né, foi me ensinando a pregoar a sua palavra, a falar palavras para as pessoas saber enfrentar a dificuldade da vida. Então, ali eu acordei, já dei de cara com o pastor orando por mim e fazendo o apelo, né? Se eu queria aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, eu só falei assim para ele na época, pelo que eu me lembre. Eu quero que Jesus, ele me aceite, eu quero ser filho de Deus. De lá para cá, meses, coisas de 6 meses, mais ou menos, uns 4 a 6 meses, eu saí do hospital e dali já comecei a recuperação. E no ano logo seguinte, já comecei a pregar a palavra de Deus. Aí foi aí que surgiu o Trajetória de um Milagre. Aí, na época, eu comecei a escrever, já rasguei rascunho, porque pessoas começaram a zombar de mim. Eu falei assim, não vou escrever livro não, chega. Aí eu não vou escrever minhas dificuldades não. Aí em 2019, graças a Deus, Deus me deu outras palavras, foi aonde que saiu o livro Trajetória de um Milagre. E o livro Trajetória de um Milagre, ele é da sua própria autoria, é evidente, você acabou de nos falar, mas quando você escreveu ele, você recebeu algum apoio para ele ser publicado? Como foi o processo de publicação dos primeiros exemplares? Olha, o processo das primeiras publicações foi oportunidade, né, de pessoas que me deu para mim poder falar do meu livro em espaço na época público, né? Onde eu conversei com pessoas, me ajudou a divulgar. E com tudo isso, eu até brinco aqui, nossa, eu fui falar do meu livro, mas sem ter o livro, eu escrevia um bloquinho de folha e mostrava, olha, esse é meu projeto. E ali eu fui recebendo, né, de amigos, doações. Às vezes, assim, a pessoa falou assim, quando você lançar, eu vou comprar, mas, ó, aqui tá uma força, me ajudava financeiramente, né, com 10, 15, aí, com R$ 20, foi aonde que eu formava, assim, uma quantia, e eu usando o meu Facebook, eu vi lá, Editora Veloso, né, porque ele sempre me dá essa oportunidade de estar falando, autorizando eu falar da empresa, onde eu conversei com ele, né, lá de Grupi, Tocantins, e ele falou assim, ó, vou fazer tal valor para você para te ajudar, e ali, né, fui vendendo os primeiros exemplares, eu peguei 400, se eu não me engano, 100 exemplares, depois eu peguei mais 300 e fui vendendo. Hoje eu já, assim, pego pouco porque eu tenho que separar meu tempo para a família, para mim mesmo, para a questão de medicina, igreja e também outras coisas que eu também sou palestrante, né? Então, assim, eu separo muito meu tempo pro livro, para a questão da venda, e eu ligo para a pessoa, eu vou na casa da pessoa quando eu tenho tempo, porque a minha vida, hoje ela é muito corrida. Hoje ela é muito, assim, uma vida ativa, né? Vai para um lado, vai para o outro, eu viajo sozinho hoje, é difícil, assim,
por minha mãe ter os problemas dela, as situações que ela enfrenta também, hoje eu se viro muito sozinho, vou para os cantos sozinho, viajo, pego um ônibus. Então, assim, a minha vida é totalmente uma correria. Mas os primeiros livros, graças a Deus, Deus me ajudou, que eu recebi muitas doações. E hoje algumas pessoas me ajudou a realizar esse sonho. Eu imagino que deve ter sido uma sensação única quando você viu materializado, né, os primeiros exemplares do livro. A sensação de pegar e ver e falar, nossa, olha, fui eu que fiz. Assim, um outro detalhe que eu esqueci de falar também foi alguns pontos, algumas ideias, porque a gente precisa ouvir pessoas. Aí eu ouvi conselhos do meu pastor, ouvi conselhos de amigo também inspirado por Deus, e também de um primo meu que infelizmente hoje ele não está aqui, porque infelizmente foi acometido de uma infecção dentária e assim, e veio a óbito, né? Hoje está fazendo mais ou menos 4 anos que ele veio a óbito. E ele falou assim para mim, para você ver tudo que é designado por Deus. Eu vou te ajudar a escrever esse livro, o seu testemunho, né? E eu vou fazer uma viagem, mas nessa viagem eu não sei se eu vou voltar. E eu falei assim, ó, pode pôr o seu nome aí no livro, que eu recebi ajudas suas, né, para te, assim, pelo menos um trecho do livro, falar do nome dele. Ele falou assim, não, eu estou fazendo por amor a você, para te ajudar. E ele falou uma palavra, a sua história vai bombar, a sua história vai até pro Rio de Janeiro, para os Estados Unidos, para um monte de cidade. E um ano depois, o primeiro jornal que publicou minha história de vida foi jornais aqui da região, e o segundo foi jornais dos Estados Unidos. Então, minha história foi destaque nos Estados Unidos. Pronto, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar do livro para nós passarmos algumas informações, né? Mas, mudando um pouquinho de assunto, hoje, em relação à sua saúde, como você está? Qual é seu tratamento no momento? Você faz um acompanhamento? Qual é a sua rotina de saúde hoje em dia? Olha, a minha rotina de saúde, eu faço tratamento desde pequeno no HC, né? Nasci aqui na Santa Casa de Pontal e fui transferido para lá. E desde o meu nascimento, um ano depois, eu já comecei a fazer tratamento lá no HC. Eu faço tratamento lá desde 1992. E com tudo esses anos, perdurou 32 anos de vida, né, fazendo tratamento. Eu já passei por vários hoje, assim, não lembro assim, de imediato quais são, mas hoje eu só faço tratamento do trato urinário, né, do trato urinário. Estou fazendo um outro tratamento também que eu consegui de volta, o neurocirurgião da cabeça e o neurocirurgião da coluna, né? Porque, assim, é a mesma especialidade, mas, assim, é o mesmo nome, perdão, mas não é a mesma especialidade. Então, faço tratamento com a urologia e o tratamento do neurocirurgião coluna e o neurocirurgião cabeça, por conta da coluna, né? Da válvula. Fui, assim, aqui, na onde que eu moro, eu fui passando por uns procedimentos também, e eles, até na época, assustou muita gente aqui, emagrecimento novamente, eu cheguei a pesar 40 quilos, 45 quilos, e, na verdade, eu descobri que eu estava com depressão, né, e não era, assim, o câncer, né, que eles falavam que era, porque eu estava emagrecendo muito rápido, e eu fiz ressonância, graças a Deus deu, para câncer, deu tudo negativo, e eu estava emagrecendo mesmo, foi devido à depressão por conta de situações que eu vim também enfrentando por questão de preconceitos e também questão de que eu sofri em sentimentos assim amorosos também, né? Não vou dizer que eu fui perfeito, que ninguém é, mas também o meu foco sempre é colocar Deus em primeiro lugar de tudo. Onde que a gente coloca Deus em primeiro lugar de tudo é onde que, humanamente falando,
pessoas não vão entender e te abandonam nos piores momentos da sua vida, né? E hoje, graças a Deus, estou bem mentalmente, psicologicamente, estou bem em questão da saúde. Hoje eu já não estou muito assim, por conta eu tenho problema renal. Eu estou fazendo outro tratamento também do coração, né? Cardiologista, eu estou passando, e a frequência do coração está batendo assim um pouco alto e um pouco baixo. Então, assim, eles falam que a tendência de infartar é um pouco grande, mas eu já estou começando a tomar as medicações. E assim, a minha vida nessa questão de doença, se eu fosse se entregar, era para mim estar numa cama mais com depressão ainda, porque a depressão que eu tenho, como se diz, eu vou batendo nela todos os dias e pedindo para Deus, tira isso de mim, mas se for para ficar, mas que seja para mim adquirir experiência com ela, mas também passar para os outros o seguinte, que depressão não é frescura, depressão não é falta de Deus, depressão é doença, mas você também precisa perder o medo de procurar um psiquiatra, um psicólogo, porque Deus, na Bíblia, a Bíblia está escrita que Deus, ele constituiu os médicos, ele constituiu a medicina, mas médico não é só o médico lá do hospital, das clínicas, médico de forma geral, psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, Deus, ele constituiu a medicina de forma geral. Mas assim, a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ter vergonha de procurar ajuda, porque primeiramente Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte buscando a medicina e também outros médicos, né, para a gente viver melhor no dia a dia. Eu concordo muito com você em relação a essa questão da medicina, né? Eu costumo dizer que os profissionais, eles são instrumentos de Deus nas nossas vidas para nos auxiliar. E assim como os profissionais da área médica, da área da saúde, são instrumentos de Deus, você também é um instrumento de Deus para levar a palavra dele a outras pessoas. Você mencionou que, dentre as suas atividades, você é palestrante, você palestra, você prega em igrejas. Quem está vendo o nosso programa e tem o interesse em te convidar para ministrar uma palestra, uma pregação, você está desenvolvendo esse trabalho, você pode deixar o seu contato, é assim que está funcionando? Sim, o WhatsApp, eu deixo meu WhatsApp pessoal também, você pode falar diretamente comigo, que é o 16 994 16 6672. E tem o Instagram também, que é @Plauto Nogueira Oficial, @Plauto Nogueira Oficial. E ali você pode estar nos convidando, né? Eu faço por amor, não cobro. Mas também uma ajuda também é muito importante, mas eu não cobro para pregar. Eu não tenho assim, eu não trabalho cobrando, é um trabalho voluntário e é um trabalho com aquilo que eu gosto de fazer, né? De falar do amor de Deus, porque Deus, quando ele morreu por mim, por você, independente da sua crença, da sua religiosidade, ele não cobrou nada. Por que eu tenho que cobrar para levar a palavra dele, para poder levar uma palavra de ânimo? Mas se você sentir no coração de estar nos chamando, de estar nos convidando, eu vou com o maior prazer. E esses contatos que você deixou, eles são os mesmos para as pessoas que, a partir desse momento, se interessaram em conhecer a sua história mais a fundo e desejam adquirir o seu livro? Sim, é esse mesmo, é o mesmo, é o 16 994 16 6672 e o Instagram é @Plauto Nogueira Oficial. Uma pergunta um tanto quanto particular, mas sempre com o objetivo de contribuir. Além da renda pela venda dos seus livros, hoje você vive do quê? Tem pessoas que acham que para a gente ser escritor ou palestrante ou o que for, eu já deixei claro aí, não cobro nada, mas também não ganha aquele rio, né, de dinheiro como muitos pensam.
às vezes, até falta, assim, eu vendo até pelo abaixo do preço para a pessoa pelo menos conhecer minha história. Então, assim, eu não tenho aquela base de quanto, assim, o que eu pego ali é a coisa que sobra para mim, coisa assim de uns 200, 250, compro uma coisinha, tem um cartãozinho, parcelo o resto e assim, o que eu vou recebendo eu vou pagando. Mas assim, eu não me exalto, assim, eu não tenho aquela luxúria, vamos se dizer assim, através do dinheiro do livro, porque a tendência não que seja errado eu ganhar um pouquinho, não é errado, mas assim, eu não tiro aquela coisa do livro para mim se esbanjar, se aparecer. A minha tendência hoje é mostrar a minha história para o mundo sem cobrar nada, fazer as coisas, vamos se dizer, por amor. Você já recebeu depoimento de alguma pessoa que leu o seu livro, que assistiu uma palestra sua, uma entrevista, e se motivou na sua história, entrou em contato com você para falar muito obrigado, que bom que você tornou público a sua história? Olha, sim, bastante. Inclusive, é, a Evelyn, ela tem nos dado assim muita oportunidade. Não poderia deixar de citar o nome dela, que é uma amiga sensacional. O pessoal lá da Tati também, através de muitas oportunidades que o Valmir Bononi tem nos dado também, pessoas entrou na live, ou seja, na entrevista, e comentava, olha, eu já pensei em suicídio, vendo a história dele, eu pensei melhor, não vou fazer isso. Tem pessoas que me mandou mensagem, já me mandou mensagem e falando, olha, vou comprar seu livro, comprou e depois me deu, assim, mostrou, fez um depoimento falando, olha, eu tenho problema não, assim, meu problema é maior do que não é maior do que o seu problema é maior do que o meu. Eu falei, ó, o problema, nem o problema, quando a gente tem foco em Deus, não é grande. Deus é mais grande que os nossos problemas. E assim, segundo eles, na cabeça deles, eu já até livrei de pessoas, né, através da minha história, de cometer suicídio, de beber remédios, aí, de querer acabar com a vida. Então, assim, é, houve uma assim, evolução de pessoas até querendo desistir de se matar ou de fazer algo, achando que os problemas são maiores do que a nossa fé e do que o nosso Deus. Eu gostaria já de antemão de parabenizar todos os meios de divulgação que estão divulgando, né, a sua trajetória. Graças a Deus ela tem sido amplamente divulgada, que assim seja cada vez mais. E eu gostaria de pedir para você deixar um recado especial para os espectadores do Papo de Quinta, que nesse momento atravessam algum desafio na vida. O que você diria para essas pessoas? Olha, primeiramente, eu quero dizer que fazer 44 cirurgias não é fácil, né? Mas o que eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, para vocês até aí do outro lado da telinha também, que está nos entrevistando, que dificuldade a gente vai passar, dificuldade a gente enfrenta, porque a gente não está vivo em vão. Então, assim, eu quero dizer para todos vocês que estão me assistindo, para todos vocês ainda que vão me assistir, que Deus, ele é o dono de tudo. Eu só sei falar que Deus, ele é maravilhoso. Não desista da sua dificuldade, de enfrentar sua dificuldade. Não desista da sua vida. Por que eu estou falando para você não desistir da sua dificuldade? Porque você vai enfrentar. Você não é perfeito. Você não é perfeita. Você vai ter problema no relacionamento, no casamento, em casa, na rua, onde você passar, no seu serviço. Quantas e quantas vezes teve pessoas, ou até você mesmo, que já pensou em parar por conta de uma palavra negativa. Eu, muitas das vezes, eu recebo palavra negativa do que palavras positivas, mas tem pessoas que estão nos dando a oportunidade e, e assim, eu louvo a Deus por isso. Então, quero dizer para vocês, não desista apesar das suas dificuldades.
Gratidão por ter aceito o nosso convite, por ter trazido, né, esses belos ensinamentos para nós todos. Queria ficar horas aqui conversando com você, porque realmente é uma lição de vida, é a trajetória de um milagre. Milagres acontecem a todo momento, mas você foi privilegiado, hein? Porque Deus colocou muitos milagres na sua vida e eu sinto do fundo do meu coração que muitos ainda estão por vir. Muito obrigado mesmo. Um abraço para você, um abraço para sua mãe. Muita força. Continue com essa fé, que a sua fé leva a fé para muita gente. Eu que agradeço. Muito obrigado por essa oportunidade. Me perdoa qualquer coisa aí, mas eu quero agradecer de coração mesmo pela oportunidade que você também está nos dando. Queria estar eu pessoalmente aí, mas como eu te expliquei, por algumas situações não estou podendo sair ainda, estou me recuperando de asma, entre outras coisas que está acontecendo também. Mas, olha, muito obrigado mesmo por essa entrevista, muito obrigado por essa oportunidade também. E eu creio que vai ter mais uma em nome de Jesus. E eu vou estar pessoalmente aí te presenteando com o meu livro Trajetória de um Milagre. Muito obrigado. Muita saúde para você, muita inspiração. Muito que venham obrigado. inspirar você a escrever outros tantos livros. Sim, inclusive, eu estou escrevendo outro sobre depressão também. Maravilha, olha, eu nem sabia que você já estava escrevendo outro e já te falei isso. Então, que muita força, porque realmente livro ajuda muito a gente, né? Muito obrigado. Uma história de desafios, uma vida desafiadora, e nem por isso ele deixou de ter fé, ele deixa de ter fé, deixa de lutar e deixa de ser feliz. E é por isso que eu adoro a palavra felicidade e sempre falo para vocês, você merece ser feliz. Até o nosso próximo episódio. Fiquem com Deus e muito obrigado. Tchau, tchau. Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte.